Então, o fato de eu estar me colocando como uma mulher negra, que tem uma militância já há muito tempo no Mato Grosso, como candidata ao governo do estado, mais do que uma ousadia pessoal de me colocar, é também a representação do que é o Partido dos Trabalhadores e do que tem sido as esquerdas no Brasil e no mundo, né? Uma boa quantidade de pessoas aqui, um eleitorado que significa no mínimo 1/3 das pessoas que estão abertas para o diálogo sobre uma candidatura progressista, sobre uma candidatura que discuta um modelo alternativo de desenvolvimento, sobre uma candidatura que discuta o que nós estamos vivendo hoje, que nós sofremos um golpe, porque as pessoas estão sentindo que sofreram um retrocesso na sua qualidade de vida. Eu sou Edna Sampaio, tenho 51 anos, sou professora da UNEMAT, sou mestre em ciência política, doutora em ciências sociais, comecei minha militância ainda na década de 80, me filiei ao PT aos 20 anos, eu fui para a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, onde eu passei a militar no movimento sindical. Ainda hoje sou militante do movimento sindical, participei de várias gestões da direção do sindicato, dos professores da Universidade Estadual. Sou também fundadora do Centro de Referência em Direitos Humanos, militante do campo dos direitos humanos. Mato Grosso é um estado dominado pelos interesses do baronato do agronegócio, é um estado que tem um perfil de eleitor bastante conservador historicamente. Nós revezamos sempre entre candidaturas que representam os mesmos interesses e nessas eleições nós temos 3 candidaturas que estão centradas disputando o apoio do agronegócio. A candidatura do atual governador do estado, Pedro Táxi, a candidatura do ex-prefeito da capital, Mauro Mendes, e a candidatura do atual senador da República, Wellington Fagundes. E onde é que está personificado o palanque ou a viabilidade desse discurso de extrema-direita? Na candidatura do atual governo do estado, Pedro Táxi, que fez aliança, o PSDB e o PSL estão unidos aqui e vão se apresentar juntos no mesmo palanque, Alckmin, Bolsonaro, Pedro Táxi. Né? A prioridade é o palanque para Lula nos estados, né? Então, como é que a gente pode ter um palanque para Lula? A gente pode ter um palanque para Lula fazendo alianças que defendam a candidatura do Lula, que façam a defesa do presidente Lula. Não acontece isso no Mato Grosso. Aqui, todas as candidaturas que estão postas são candidaturas antipetistas. São candidaturas que não representam o palanque para Lula em Mato Grosso. Como é que nós vamos fazer a defesa de Lula em Mato Grosso ou instituir o palanque para Lula em Mato Grosso se a candidatura majoritária ao governo, né, ela será alguém que vai esconder o presidente Lula, não vai falar do presidente Lula, não vai fazer defesa do presidente Lula. Então não vai ter palanque para Lula. Então essa é a questão. Então há uma diferença muito grande quando há a possibilidade de diálogo e defesa dos aliados para a candidatura do Lula, que está colocado na resolução nacional, e uma situação como a nossa, que nós não temos um governador aqui, não temos candidato que vai fazer a defesa do presidente Lula, então a aliança vai servir para quê? Qual é o princípio que essa aliança está obedecendo? Se é uma aliança com um golpista, se é uma aliança com quem representa o que é de mais atrasado na política, se é uma aliança que fala do mesmo lugar das velhas oligarquias aqui do estado e não vai defender o presidente Lula. Qual é o ganho eleitoral, o ganho político que a gente tem com uma candidatura ou com uma aliança como essa? Então esses são questionamentos que a gente coloca. Nós esperamos que no dia 28, no sábado, quando tivermos o encontro, que as pessoas que defendam a aliança com o Wellington Fagundes não façam apenas no patrulhamento como maioria, mas façam uma defesa qualificada das razões que levam à aliança. Então é isso que a gente espera. Mas o PCdoB então construiu essa aliança com o Wellington Fagundes. E o PT também foi junto nesse diálogo, nessa construção, né? Mas como a dinâmica partidária do PT é diferenciada, nós nos colocamos como militantes da base, não da direção, representantes de várias forças políticas dentro do PT, de várias tendências, a necessidade de discutir um caminho diferente para o PT. Então a candidatura própria é uma tese que ganha força dentro do PT, da sua militância, porque nós entendemos que é necessário no Mato Grosso, nesse momento em que há uma luta de classe aberta, né, e violenta contra as forças de esquerda, o PT aqui precisa se reposicionar. Não tem mais justificativa que a gente faça alianças
em nome de uma governabilidade que já não existe mais. O PT não está no governo e mesmo que volte a governar o Brasil, as bases de construção da força e da correlação de força que o PT tem que construir já não serão mais as mesmas que foram construídas a partir de 2003 com os dois governos de Lula e Dilma. Então nós entendemos que há um momento político diferenciado no Brasil e no estado do Mato Grosso também. No Mato Grosso, por quê? Boa parte, 1/3 do eleitorado aponta para o desejo de votar em candidatos que representem oposição ao golpe, que representem Lula em Mato Grosso. 34% dos eleitores querem votar em Lula aqui no Mato Grosso e 27% dizem que votariam num candidato ou numa candidata que fosse o candidato ou a candidata de Lula no estado. Então, qual partido, nós entendemos qual partido com uma liderança como Lula e com um percentual de voto que o PT tem aqui no Mato Grosso, abriria mão disso para fazer aliança com um candidato que representa as velhas elites oligárquicas do Estado, vinculadas ao baronato do agronegócio, e que não representa, do ponto de vista eleitoral, um percentual significativo sequer para mudar o quadro de disputa para o segundo turno aqui no Estado. Então nós entendemos que é momento do PT reafirmar a candidatura própria, é momento de projetar lideranças que se identifiquem com a trajetória e o legado de Lula, dos governos do PT e da esquerda brasileira, e é por isso que nós estamos nos colocando. Penso que a candidatura nossa, ela recoloca a discussão e o projeto das esquerdas no Mato Grosso e está sendo muito positivo, anima a militância e recoloca a discussão sobre a necessidade de reposicionamento do PT em Mato Grosso. Eu tenho muito orgulho de ser mulher petista e me apresentar nesse momento com o apoio absoluto de todas as tendências do Partido dos Trabalhadores e da militância. Então isso é fundamental e é um sinal da necessidade, da urgência de um reposicionamento do partido, tanto na discussão da luta de classes, quanto na discussão da igualdade de gênero, na igualdade étnico-racial. Então nós estamos aqui diante de uma encruzilhada histórica e eu acho que nós temos um desafio muito grande pela frente e eu estou me colocando para protagonizar esse desafio junto com os companheiros e as companheiras que acreditam nesse momento, na importância desse momento. Então, ganhar as eleições no Brasil em 2018 não significa, e significa menos do que significou em 2003, o poder. Não significa o poder de Estado, significa o enfrentamento de um poder que se hegemonizou por esses aparelhos, pela justiça, né, pelo judiciário, pela polícia, pela polícia federal, né, e pelo Ministério Público. Enfim, nós precisamos enfrentar essas forças que estão dentro do Estado. E como é que nós vamos fazer isso sem organização das forças no âmbito dos estados, da organização dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, que são os únicos capazes de fazer o enfrentamento a essa onda conservadora e de retirada de direito dos trabalhadores. Né? A entrada do PT no jogo pode alterar a correlação de forças no processo eleitoral. E nós entendemos também que as eleições desse ano não são apenas escolhas de tática eleitoral, elas também são escolha estratégica do partido. Né? Então, qual é a estratégia que o partido vai adotar daqui para frente, num reposicionamento necessário que o partido tem que fazer para os enfrentamentos que virão pós-eleição. Porque as eleições, elas não encerram a incursão da direita contra os direitos dos trabalhadores.